Olá, meu querido. Olá, minha querida. Como tem passado? Tudo bom? Espero que sim. Mais uma oportunidade nós temos de compartilhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, daquilo que Deus pode fazer nos nossos relacionamentos conjugais. E hoje, Deus tem colocado um tema e eu gostaria de conversar com você dentro de um tema muito importante, muito atual. O tema é administrando as tensões diárias. E a fundamentação desse texto, ainda assim, em Salmos 128, versículo de número 1 até o 6, que diz o seguinte para nós: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, feliz será e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos e paz sobre Israel. Então, o que a gente percebe, querido, nesse texto, é que Deus está sempre contemplando as nossas vidas. As tensões que se percebem no relacionamento conjugal se dá pelo fato de cada um, homem e mulher, ao deixarem seus pais e unirem-se com o seu cônjuge e serem uma só carne, formando uma família a partir de então. Cada um traz consigo uma bagagem recebida dos seus pais, e ambos desejam utilizar conscientemente ou inconscientemente esses legados recebidos pelos pais no relacionamento conjugal, onde cada um quer aplicar o que recebeu de educação, orientação, traumas, percepções de família, etc., fazendo o seu melhor. E esses bens recebidos dos pais, se não forem aplicados à luz da palavra de Deus, certamente trará tensões diárias no relacionamento conjugal. E ambos precisam de maturidade espiritual, bem como o manual do relacionamento conjugal, a Bíblia, para dirimir cada tensão diária. A gente percebe nesse texto, e certamente você já deve ter ouvido falar, que a Bíblia é o manual do relacionamento conjugal. E como a gente percebe e conhecemos manuais, os manuais têm ali resposta para as coisas boas e respostas para as coisas ruins, ou seja, as tensões, as suas respostas estão ali. E aí eu quero discorrer contigo sobre alguns pontos que eu passo agora a citá-los. Para termos uma família forte, precisamos administrar as tensões diárias. Como alcançar essa virtude? Precisa cada cônjuge temer ao Senhor. Então, quando nós tememos ao Senhor, como está no versículo 10 do Salmo 111, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, e o seu temor percebe ou permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Saber lidar com o outro, respeitar o outro, aceitar o outro, amar o outro como nós mesmos. Isso é o temor do Senhor. Por quê? Quando eu temo ao Senhor, eu cumpro a vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus certamente é honrar, amar e cuidar do outro que Deus nos responsabilizou enquanto cônjuge para cuidar. Homem, amar como Cristo amou, e a mulher ser submissa
né, ao seu cônjuge como ao Senhor. O temor do Senhor revela prudência em todos os que o praticam, ou seja, ser prudente um com o outro, honesto, transparente. Prudência traz consigo orientações de cuidado, traz reticência ao falar, pensar um pouco antes de decidir, ou não tomar nenhuma posição ou decisão sob pressão. Pensar, ponderar, ser prudente. Com o temor do Senhor, o louvor permanece para sempre, ou seja, a lua de mel é diária na vida do casal, pelo fato de estar temendo ao Senhor. E quando nós tememos o Senhor, nós somos felizes, felizes ao lado de quem nós amamos. Por isso, a lua de mel é diária. Por quê? Porque nós estamos com o temor do Senhor, dirimindo ou administrando as tensões que se apresentam diariamente em nossas vidas, em função, como nós falamos, em função da individualidade e do legado trazido de cada educação dos pais que os cônjuges trazem para o seio da sua casa. Outra coisa que a gente percebe é que, para termos uma família forte, precisamos administrar as tensões diárias. E como alcançar esta virtude? Precisamos manter o orçamento dentro do fruto do trabalho para que haja felicidade. Ou seja, não há que se falar de colocar a mão além do alcance ou gastar além das nossas posses. Certamente traremos problemas mais adiante. Lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, diz: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Ou seja, quando nós olhamos para esse texto, nós achamos que se o pagamento é melhor, porque ambos trabalham e há 2 salários somados, o pagamento é maior. Sim, isso é possível quando os 2 trabalham. Mas quando um só trabalha, como é que pode ser maior o salário de um se um dos 2 não trabalham, ou, como diz a palavra, melhor é serem 2 do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Como isso acontece? Porque o que fica em casa administra bem os recursos ali depositado ou a ele responsabilizado. Então ele administra no cuidado da casa, no zelo para com os recursos depositados, os bens adquiridos e, consequentemente, há uma prosperidade velada nos bens que pertencem ao casal. Com isso, consegue-se de maneira natural dirimir, resolver, administrar as tensões que se apresentam. Dentro do que diz respeito ao salário, quando falta pão, sobra confusão. Ou seja, então se há uma boa administração, não vai faltar pão. Consequentemente, não haverá espaço para confusão. Não haverá espaço para tensões. Então, os 2 administram o salário. Consequentemente, ele se torna maior. Sabendo que onde há administração, onde há respeito, onde há cumplicidade e no relacionamento conjugal, não é o meu salário ou o teu cartão. Não, é o nosso salário,
o nosso carro, a nossa casa, é tudo nosso, não é mais meu. Nos gastos financeiros não podemos ir além dos recursos. Para essa tendência traz tensões nos relacionamentos familiares. E quando há boa administração, não há que se falar de tensões. Por isso, a boa administração dos recursos dar a nós a condição de administrar as tensões, ou ainda não permite a presença de tensões dentro do relacionamento conjugal. Prossigo dizendo, para termos uma família forte, precisamos administrar as tensões diárias. Como alcançar essa virtude? A mulher precisa ser vista como uma videira, e uma videira frutífera, e bem mais valioso para o marido, ou o bem mais valioso para o marido. Então, quando a mulher é vista como esta videira, quando a mulher é vista como um bem valioso para o marido, ela se sente única, se sente útil, se sente valorizada. Como a igreja é para Cristo, assim a esposa precisa ser para o homem, precisa ser para o cônjuge. E quando isso acontece, naturalmente, as tensões, ainda que surgem, elas não permanecem para sempre. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, traz uma orientação para os maridos. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando a mulher percebe este valor incondicional, ela ama incondicionalmente o seu marido. Consequentemente, cuida dele e de tudo que ele ou a ele pertence, ou ao casal pertence. Consequentemente, dirimindo, resolvendo ou minimizando as tensões diárias. A mulher precisa ser ou se sentir amada pelo seu esposo. Isso diminui também as tensões, diminui os problemas, diminui e, consequentemente, o relacionamento conjugal, o tempo num relacionamento conjugal, ele é de qualidade. Bem como também o relacionamento familiar também é de qualidade. A mulher precisa se sentir amada pelo seu esposo. Isso diminui também as tensões. Quanto aos filhos, para serem rebentos da oliveira ao redor da sua mesa, precisam serem criados na disciplina e na admoestação do Senhor, como nos mostra o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, existem na Bíblia orientações, disciplinas para conduzir a família, ou admoestações, ou seja, preceitos, orientações do Senhor de como conduzir, de como falar, de como se relacionar, como cuidar, como se aproximar do seu filho. Com isso, a gente consegue, enquanto família, administrar as tensões que diariamente se apresentam. Prosseguindo, para termos uma família forte, precisamos administrar as tensões diárias. E como alcançar essa virtude? Precisa haver concordância no temor do Senhor e a bênção, então, se instala no lar. Eis, como diz o versículo 4 do Salmo 128, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, precisamos concordar juntos em honrar ao Senhor. Precisamos, o casal,
tanto homem quanto mulher, juntos decidirem: precisamos honrar ao Senhor, precisamos adorar ao Senhor, servir ao Senhor, ou seja, orar juntos. Isso faz com que as tensões sejam diminuídas dentro do lar. E quando os dois juntos concordam, há uma preciosidade por parte de Deus trazida aos cônjuges. E essa preciosidade, ela, de alguma forma, ela é ofuscada pelas tensões diárias. Ela é ofuscada pelo inimigo para que o cônjuge não perceba essa preciosidade. Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 19, traz para nós essa preciosidade pouco utilizada pelo casal, quando diz: em verdade vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Falando de casal, falando de família, a Bíblia traz para mim aqui uma condição sine qua non, ou uma condição imperiosa, como que diz, se dois. Então, se apenas dois concordarem, Deus promete, Deus confirma, Deus declara: eu vou abençoar, eu vou atender, só depende deles. Então é uma condição, não é um, mas dois. É no mínimo dois. Então, se a família tem 3, se a família tem 4, se a família tem 5, e todos concordam, sem sombra de dúvida, Deus fará também o seu papel. Então, a concordância na busca de Deus, a concordância na educação dos seus filhos, a concordância nas decisões que afetam a família, concordância a respeito de qualquer coisa que se saiba que afetará direta ou indiretamente a família. Então, as bênçãos ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Concordância. Então, com isso, querido, querida, eu concluo esta minha fala da seguinte maneira: para termos uma família forte, precisamos administrar as tensões diariamente. Precisamos, ou precisa cada cônjuge, temer ao Senhor. Precisa manter o orçamento dentro do fruto do seu trabalho para que haja felicidade. A mulher precisa ser vista como videira frutífera, o bem mais valioso para o marido. Precisa haver concordância no temor do Senhor, e a bênção será ou se instalará dentro do lar. Esses são os princípios que Deus apresenta na sua palavra, que, quando aplicados, conseguimos administrar as tensões que diariamente se apresentam no nosso lar. Deus te abençoe, querido, querida, rica e abundantemente. Consinto a você a desfrutar desta mensagem sem moderação. Compartilha com o maior número de pessoas que você conheça, pregando assim o Evangelho, falando de Cristo, demonstrando que através do temor do Senhor, cada vida, o casal, a família consegue administrar as tensões diárias. Deus te abençoe, querido, querida, rica e abundantemente.